Um bom dia a todos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus sobre o chamado do Senhor, o chamado de Deus para a sua vida, para a minha vida. O chamado de Deus. A palavra de Deus diz que cada um pode vir como está, mas veja, João 7:37 corrobora Apocalipse 22:17. Cada um pode vir como está, mas tem algo que está sendo feito de forma errônea dentro da igreja. A igreja atual está aceitando a pessoa como ela está, ok. Ela aceita Jesus, só que ela permanece como está. E a Bíblia, a Boas Novas, não diz isso. As Boas Novas é para a pessoa se vir como está e modificar a sua vida. Trazer um novo nascimento para a sua vida. É assim. Então, essa história, venha como estás, está correto. Mas permanecer como estás, não. Aí está errado. O certo é venha como estás e permaneça transformado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Se eu pecava, eu não peco mais. Se eu era injusto, eu procuro a justiça. Se eu mentia, eu procuro não mentir mais. Se eu era um adúltero, eu agora não vou adulterar mais. Se a minha vida era uma vida devassa, agora não pode ser mais, porque eu conheci Jesus. Eu conheci o Evangelho. O Evangelho é transformador, é modificador, é uma nova vida. Jesus disse para Nicodemos, é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo. É um novo nascimento. Um nascimento para uma vida com Deus, uma vida com Cristo. Todos, sem exceção, são convidados. O sacrifício de Jesus foi para todos os seres humanos. Mas depende do seu arrependimento, da sua fé depositada em Jesus. E unicamente em Jesus, para que você possa, então, estar gozando da salvação em Cristo. Isaías 55:1 corrobora Mateus 11:28. Você pode ler os textos que eu estou citando aqui e você vai compreender bem melhor a palavra de Deus. Todos são convidados insistentemente. Todos são convidados, todos são chamados. A palavra de Deus diz que o Senhor está à porta e bate, mas se você abrir, ele vai entrar e cear contigo. Mas se você não abrir, ele vai ficar do lado de fora e você vai perder a bênção. A bênção da salvação você vai perder. Então, todos são convidados. É um convite, não é uma imposição de Deus para o homem. Deus, ele te convida a aceitá-lo. Ele te convida a servi-lo. Ele te convida a você mudar a sua vida. Ter uma vida boa, melhor. Ter uma vida espiritual com esperança de dias melhores, de coisas melhores.
ter uma vida espiritual com a esperança de viver eternamente com o Pai. É essa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, corrobora Lucas 14, 23. Todos são convidados. Não é porque Jesus morreu naquela cruz que todos já estão salvos, não. Para de pensar isso. A morte de Cristo nos dá salvação mediante o nosso arrependimento e a nossa forma, não é, de confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Se eu não me arrepender dos meus pecados, não tem como Jesus me perdoar. Não é? A Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. Eu preciso me arrepender. É um ato pessoal, meu, seu. Nós precisamos nos arrepender para que o sangue de Cristo faça efeito sobre a nossa vida e nos perdoe e nos dê uma nova vida. Atender o chamado e crer é um mandamento. Eu tenho que atender ao chamado do Senhor. Enquanto eu não atender o chamado do Senhor, eu estou fadado ao fracasso espiritual. Eu estou fadado ao pecado. Eu estou fadado a uma vida eterna sem Deus. Ninguém vai querer isso. Ninguém vai querer ficar sem Deus. Agora, cuidado, porque há muitos discursos, muitas retóricas, muitas falsas teologias dizendo que você já é salvo porque Deus te ama, porque Deus te fez. Não. Não funciona assim, não. Olha o que Deus fez com a humanidade, trazendo o dilúvio. Ele salvou aqueles que arrependeram do seu pecado. Ele salvou aqueles que o adoravam. O resto, não. Cuidado com essas falsas teologias. Cuidado com esses falsos profetas. Atender ao chamado e crer. Crer em Jesus. Tem gente que diz que crê em Jesus, mas fica pingando, não é? De seita em seita, procurando coisas contrárias à fé cristã. Tem crente que está indo na igreja e está procurando, não é, adivinhadores por aí. E está achando que está salvo. E está achando que é crente, não é não? Você é falso crente. Você é um falso adorador se você pratica isso. Não se engane, o diabo está te enganando. Outra coisa. Primeira carta a João 3, 23. Corrobora Hebreus 11, verso 6. Olha só. O Senhor convida todos os necessitados, ou seja, todo homem é necessitado. Sabe por quê? Porque Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o convite de Deus é para que você deposite a sua fé totalmente nele. Esqueça os outros deuses. Esqueça o misticismo. Cheio de crente místico aí. Isso não vai levar a lugar bom, não. Pelo contrário, vai te levar a lugar ruim.
Você não continua sendo amparado pelas asas do Senhor, não. Se o Senhor voltar agora, você fica. Se houver um arrebatamento nos dias em que você estiver indo para a igreja e indo para as reuniões místicas, você fica. Porque você não está com o seu coração todo voltado ao Senhor. Então, os que não atenderem ao chamado estão o quê? Perdidos. Está aqui, ó, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 8. Então veja, para aqueles que atenderam o convite, tem bênçãos. Mas para aqueles que não atenderem ao chamado, ao convite, estão perdidos. Estão fora. Por exemplo, há uma grande festa. É distribuído os convites. Aí você não tem um convite. Aí você vai querer entrar nessa festa. Você vai ser barrado. Esse é a nossa situação espiritual. Tem um convite. Aí você é que tem que arrepender dos seus pecados, aceitar Cristo como seu único Salvador, depositar a sua fé. Que fé? Fé obediente em Jesus, na sua palavra. E servir a Ele a partir desse momento. Portanto, não se engane. O convite de Deus ainda está aberto. Os braços do Senhor ainda estão abertos. Mas vai chegar a hora que Ele vai cruzar os braços. Ele vai fechar. Assim como Ele fechou a porta da arca lá em Noé e não deixou mais ninguém entrar, Ele vai fechar também a porta. E não vai deixar ninguém entrar. Então, é bom você meditar nessas palavras, é bom você meditar no chamado de Deus para a sua vida, porque Ele está te chamando. Ele quer você. Ele quer todo ser humano, porque Ele criou o ser humano. É a menina dos olhos dele. Eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, te adoramos, te bendizemos, te glorificamos por cada um que assistir esse vídeo. Que ele possa compreender e aceitar o chamado de Deus na sua vida, aceitando Cristo como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém.